Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, o sofrimento tem um papel importante, né, no desenvolvimento da mente. Não tem progresso espiritual, né, sem a existência do sofrimento. Ele é o principal combustível que leva as pessoas a buscar a libertação. Então, mas ao mesmo tempo ele não é nenhum remédio miraculoso, algo. Ele não é que ele seja algo bom, né? Ele apenas é uma realidade. Não tem nada de bom, mas também não tem nada de ruim nele. É apenas uma realidade. Sofrimento existe, né? Se a pessoa souber enxergar o significado desse sofrimento, né, então a mente dela se inclina em direção à libertação. Se a pessoa não consegue enxergar o significado desse sofrimento, então a mente dela se afunda ainda mais no samsara. Então, então tem dois caminhos aí. Ou a pessoa tem sabedoria, ou a pessoa sofre muito. Ambos funcionam. Mesmo uma pessoa que não tem sabedoria, chega a um certo nível de sofrimento que ela não aguenta mais. Chega, né? Ela cansa. Então ela começa naturalmente a se inclinar em direção à direção oposta. Ou então a pessoa tem sabedoria. Se a pessoa tem sabedoria, ela não precisa sofrer muito. Só um pouco já é o suficiente, né? Só um tanto ela já consegue enxergar o significado, né, daquilo. Então é óbvio, né? A pessoa que tem sabedoria é uma situação mais desejável do que a pessoa que sofre até o extremo, até não tem mais para onde ir, e só então ela dá a meia volta e começa a andar no caminho correto, né? Não só a questão, né, de quão desagradável é o sofrimento, mas também o fato de quanto mais a pessoa sofre, mais danificada fica a mente dela, né? Fica mais difícil, né? A mente perde qualidades, a mente ganha maus hábitos, né? Então fica difícil trabalhar, né? Quando a pessoa tem a mente muito debilitada pelo sofrimento, né? É bem mais difícil trabalhar. Demora bem mais tempo, é muito mais traiçoeiro, dá errado muitas vezes, né? Então não é bom deixar a mente sofrer demais, né? Se a pessoa tem inteligência, tem plena atenção, né? Consegue estar ciente do que está acontecendo aqui agora, consegue enxergar, né, o significado do que está acontecendo aqui agora, então a pessoa deveria levar a sério, né, essa percepção, essa visão, né? Essa visão é uma visão nobre, não é algo à toa, né? As pessoas dão valor para a inteligência delas, né? As pessoas veem as coisas e deixam passar batido, né? Isso atrasa muito o progresso daquela pessoa, né? Se a pessoa simplesmente prestar atenção e quando ela enxergar, ela levar a sério aquilo que ela está enxergando, o progresso dela aumenta bastante. Vai bem mais rápido, vai bem mais suave, bem mais tranquilo, né? Porque a mente não regride muito, né? Ela para naquele ponto e começa a caminhar no caminho certo, né? Agora, se a pessoa vai só
abafando com distrações, abafando com entretenimento, abafando com drogas, com prazeres, né? Sempre que o sofrimento surge, ela abafa aquele sofrimento com mais prazeres sensoriais, com mais distrações. Ela vai continuando afundando, ela vai afundar, até ou ela muda de atitude, ou então aquele sofrimento chega a um ponto que ela não aguenta mais. Só que, em geral, quando chega um ponto que ela não aguenta mais, a pessoa está completamente destruída. Sabe? Ela não consegue mais fazer coisas simples, né? Como, sei lá, existir no contexto social. Né? A pessoa tem um comportamento tão desarmonioso que um grupo de pessoas não aceita a presença dela. Então, ela não pode frequentar um mosteiro, ela não pode frequentar um grupo de meditação. Né? E assim por diante. Né? Então, não é bom deixar as coisas chegarem a esse ponto. Quem tem inteligência, quem tem percepção da realidade, né? Então leve a sério o que você está enxergando. Né? Não jogue para debaixo do tapete e fale, amanhã eu vou lidar com isso. Amanhã você vai estar pior do que hoje. Né? Porque se hoje você ignorou esse sofrimento, significa que hoje você ficou um pouco pior do que era ontem. Né? Então amanhã você não vai estar... Se hoje você não conseguiu levar a sério, amanhã você vai conseguir menos ainda. Porque você está... como é que chama? É que nem uma pessoa gastando dinheiro, falando, amanhã eu compro. Hoje eu estou meio sem dinheiro, amanhã amanhã você vai estar com menos dinheiro ainda. Né? Se você não consegue guardar o dinheiro hoje, você gasta o dinheiro. É que nem você fala, amanhã eu guardo o dinheiro, hoje eu vou gastar esse dinheiro, amanhã eu guardo. Amanhã você tem menos dinheiro ainda para guardar. Então não faz sentido isso. Mas ao mesmo tempo também não precisa ficar criando sofrimento desnecessário. Né? Na verdade, o sofrimento normal de uma pessoa normal já é o suficiente. Não é falta de sofrimento que faz com que as pessoas não progridam. É falta de prestar atenção. Né? As pessoas são muito egoísticas, no sentido de ser muito vaidosas, muito dramáticas, querem se aparecer, querem ser especiais, aí ficam inventando sofrimento para si mesmo, né? Para poder dar a sensação de ego. Né? A pessoa fica se agredindo, inventando torturas para si mesmo, inventando castigos para si mesmo. Né? Mas isso, na verdade, só aumenta o ego ainda mais. Né? Não é falta de sofrimento, o sofrimento já está presente no dia a dia. Né? Só as pessoas começarem a prestar atenção. Né? Só esse tanto, sentir fome. Esse tanto é o suficiente. Se a pessoa tem sabedoria, esse tanto é o suficiente. Né? Só esse tanto, a pessoa começa a envelhecer. Já é o suficiente. Ficou doente, já é o suficiente. Alguém faz aquilo que não era que você queria que ela fizesse. Alguém fala algo que é desagradável. Aquilo que você queria que acontecesse não aconteceu. Aquilo que você obteve foi perdido. Aquilo que você obteve não foi perdido, mas agora você está em constante medo de que ele seja roubado e que seja estragado. Tudo isso é mágico o suficiente para uma pessoa de visão. Uma pessoa inteligente, esse tanto é o suficiente, não precisa de mais nada. Né? Nem isso, né? Só o fato, né? A pessoa entende, um dia eu vou envelhecer, um dia eu vou ficar doente, um dia eu vou morrer. Se a pessoa tem mesmo inteligência, esse tanto é o suficiente. Ela nem precisa estar velha, nem precisa ter adoecido, nem precisa estar perto da morte. Só a inteligência, a sabedoria que a pessoa tem, ou então, se a pessoa consegue levar a sério, né? Porque eu acho que não é um conceito difícil de entender para ninguém nesse mundo. Mas as pessoas não levam a sério, elas não conseguem levar isso a sério. Elas não conseguem, elas conseguem enxergar o significado disso, mas não conseguem levar a sério. Né? Então, tem um sutra que diz, né, a pessoa compara assim, o nível de sabedoria das pessoas. Né? Então, tem uma pessoa que só quando ela mesma está perto da morte, que ocorre para ela, né, que talvez eu deveria me esforçar para praticar o Dharma. Né? Agora tem outra pessoa que não precisa chegar ao ponto dela mesma estar perto da morte,
Só lá um amigo dela, um parente dela, uma pessoa próxima, ela ficar doente, ficar perto, morrer, né? Ficar perto da morte, que ela acorda, puxa vida, isso também vai acontecer comigo um dia, né? Isso também um dia vai acontecer comigo. Aí tem um terceiro nível, a pessoa não precisa nem ser um parente próximo, um amigo que ela conhece, né? Só de ouvir falar, no tal vilarejo, uma pessoa X ficou doente e morreu. Só esse tanto é suficiente, ela já entende, né? Então eu também vou ter que passar por isso um dia. Então, ou então, né, o nível mais elevado, só a pessoa né, tem alguns textos, algumas histórias no Tipitaka, né, que a pessoa só o dia que ela vê um fio de cabelo branco na cabeça dela, ela já perde completamente interesse pelos prazeres sensoriais, né, e larga tudo e vai em busca do Dharma, né. Um único fio de cabelo é o suficiente para a pessoa entender, né. Então, tem diferentes níveis de sabedoria, né, de quanto a pessoa consegue acelerar esse processo, né, ou não. Então essa qualidade, né, de conseguir ser sincero, né, consigo mesmo, né, de enxergar algo, então realmente enxergar aquilo, né, não deixar a mente vir e abafar tudo com teorias, com explicações, com distrações, com opiniões diferentes, com fingir que não está vendo e tentar, sabe, as quileças se contorcem de todo quanto é tipo de jeito, né, para conseguir abafar a visão da realidade, né. Então, tem essa característica, né, de conseguir ser honesto consigo mesmo, né, conseguir não deixar a mente fingir que não está vendo, né. É uma qualidade a ser desenvolvida, né. É uma qualidade a ser desenvolvida. Existem coisas que você pode fazer para desenvolver essa qualidade, né. Então a primeira coisa é estar atento à sua própria mente, né? Ficar atento e ver ela trabalhando, ver ela tentando mudar de assunto, ver ela tentando dar uma explicação para mudar o contexto daquilo, né? Tentar, não, na verdade tudo bem, é porque essas coisas são assim mesmo. Não, peraí, não é assim mesmo não. Dá pra se você só olhar a mente trabalhando, com o tempo você começa a perceber quais são os truques que ela usa, né? Então esse é um nível de prática, né? Agora tem coisas básicas que você pode fazer, né? Por exemplo, uma coisa que eu achei muito útil, parece bobagem, mas conecta com esse assunto, e eu sabia que conectava com esse assunto, acho que foi por isso que eu levei essa prática mais a sério do que talvez as pessoas imaginariam, né? Mas uma certa época, né, eu ficava, né, no mosteiro, né, sempre que tinha alguma coisa suja ou desarrumada, eu jamais pensava de quem que deveria ter feito isso aqui, quem que não limpou isso aqui. Eu sempre pensava, eu que tenho que limpar isso aqui. Por quê? Porque eu vi que está sujo. Se eu vi que está sujo, a responsabilidade é minha, né? Não é de mais ninguém. A responsabilidade é minha porque eu vi que está sujo. Então sou eu que vou limpar isso aqui. Então, na verdade, começou como esse exercício para vencer a preguiça, né? E parar de colocar a culpa nos outros, né? Mas logo cedo eu vi que também tinha uma outra característica nessa atitude, né? A mente querendo não ver as coisas. Você vê uma coisa fora de lugar, fala, não, melhor eu não olhar, que se eu olhar eu vou ter que limpar. Não, peraí, não, isso é pior ainda, né? Se você não olhar, você vai desenvolver esse hábito da mentira, né? De não ser honesto consigo mesmo, né? Então, você começa a trabalhar, você vê como é refinado isso, a mente vai tentando, né? Ó, é rápido também, né? Às vezes só de você estar olhando, só você passar os olhos, ela vê que tem algo meio estranho ali, ela nem sabe se está errado ou não, mas ela já quer, não, eu não quero olhar o que é, porque se eu olhar, eu vou ter que ir lá consertar. Tá, você não, peraí, volta lá, olha ali, né? Você quebra esse hábito da mente, né? Você tem que quebrar o hábito da mente de tentar fechar os olhos, né? Aprender a quebrar esse hábito, não deixar a mente iludir a si mesmo, né? Guerrear contra esse mau hábito da mente, né?
Então, mas é óbvio, tem dispositivos para harmonizar isso, né? Então, não dá para você consertar tudo o tempo todo, né? Então, aí você chega lá, você vê algo que está errado, fala, olha, eu não vou consertar isso porque não dá, eu não tenho capacidade, eu estou cansado, não vou consertar isso. Então tá bom, então você não conserta, você não tem a obrigação de consertar tudo, mas só porque você não vai consertar, você não pode mentir para si mesmo, sabe? Você não pode fingir que não está vendo, né? Então, tô vendo, eu estou vendo que está quebrado, mas eu não vou consertar, porque eu não estou afim, não é meu trabalho, não vou fazer. Então, tudo bem. Mas mais importante é você não mentir para si mesmo, né? Então, então, as pessoas, por exemplo, querem muito sentir compaixão, né? E elas... Um truque que elas têm, porque elas não querem ser pessoas ruins, né? Elas querem ser pessoas bondosas. Só que aí o truque que elas usam para conseguir sentir amizade e compaixão é fingir que não está vendo o defeito dos outros, né? Finge que não está vendo os defeitos das pessoas. Finge que não vê a má qualidade daquela pessoa, a atitude desonesta daquela pessoa, a atitude egoísta daquela pessoa. Então elas fingem que não vê, né? Aí eu consigo sentir compaixão, consigo não ficar com ódio daquela pessoa, né? Então tudo bem, eu não tenho nada contra a compaixão, mas eu acho entre compaixão e cegueira, eu acho que é melhor você... O hábito de mentir para si mesmo é pior do que o hábito da raiva, né? Porque o hábito da raiva é doloroso, né? Então, se você olhar, né, e você, por exemplo, aprender a desarmar a raiva, né, você consegue ambos, você consegue tanto enxergar a realidade como não sentir raiva dos outros, né? Então, eu não acho que fechar os olhos jamais seja uma boa opção, né? Sempre tem uma opção melhor, né? Então, eu acredito em fazer as coisas bem feitas, né? Eu tenho fé nisso. Eu tenho fé em fazer bem feito, né? Eu não tenho fé em esperteza, né? Então requer qualidades, né? Não é tão fácil você enxergar uma pessoa que é egoísta e conseguir processar aquilo, né, sem gerar raiva, né? Sem mentir para si mesmo, né? As pessoas nem tentam fazer isso, né? As pessoas simplesmente nem tentam fazer isso, mas é possível. Requer habilidade, requer destreza, requer saber guiar a sua mente de maneira correta, né? Requer habilidade com a sua própria mente, né? Então, mas, né, apesar de ser trabalhoso, o resultado é muito mais... O tamanho do resultado é muito maior do que o tamanho do trabalho, né? A recompensa que você ganha dessa habilidade é muito maior do que o trabalho que dá para alcançar isso. Então não importa, né, se você acha que é trabalhoso ou não, o benefício é muito, muito maior do que o trabalho. Então algo que vale a pena com certeza, sabe? Vale a pena ter paciência, né, e humildade de ficar ali, tentar lidar com isso, engajar com a sua própria mente, trazer ela de volta. Ela tenta fugir, você não volte aqui, você não vai fugir não, fique aqui, né? Fique ali, senta ali com esse assunto, fala, nós não vamos sair daqui enquanto não resolver esse assunto. Vale a pena engajar com a sua própria mente, vale a pena questionar a si mesmo, vale a pena desafiar a sua própria atitude, né? Vale a pena, né? Você ganha habilidade de fazer isso, não é algo que você faz para sempre, né? É algo que você faz, vai ganhando cada vez mais habilidade, vai perdendo maus hábitos, vai desenvolvendo bons hábitos. A mente vai ficando boa, sabe? Ela vai ficando redonda, ela vai ficando tranquila, ela vai ficando hábil, né? Então é algo muito, muito benéfico, né? Fica tudo fácil, né? Tudo que era difícil fica fácil, né? Fica muito simples e fácil, o mundo fica fácil, a vida fica fácil. Ao ponto de muitas pessoas perderem, né? Como eu falei, né? O sofrimento é algo muito útil. É o combustível que impulsiona as pessoas em direção
a libertação, né? Conforme as pessoas conseguem progredir nesse processo que eu descrevi agora há pouco, né? Chega uma hora que não tem muito sofrimento, sabe? O dia a dia é bastante tranquilo, não tem nada demais, nada te incomoda demais, é fácil lidar com as pessoas, mesmo quando tem problemas, não é muito problema, na verdade. Se você não criar muito problema, não tem muito problema. As coisas são como são, não são nem fáceis nem difíceis, elas são do jeito que são. Então, tudo fica tranquilo, a mente fica tranquila, não tem muito atrito entre você e o mundo ao redor, né? Então muitas pessoas acabam ficando empacadas nisso, né? Porque não tem muito sofrimento, né? A pessoa se acomoda, né? Está agradável o suficiente, não tem nada que realmente perturbe demais, né? A pessoa perde aquela gana, né? De seguir em frente, de continuar progredindo em direção à libertação, né? Então, dentro de mosteiros, por exemplo, é comum, né? Os monges vão ficando cada vez mais austeros na sua prática, né? Conforme eles vão ganhando qualidade e bem-estar na mente, tal, eles vão apertando cada vez mais, sabe? Vão apertando, vão sentando mais tempo em meditação, vão varando a noite meditando, vão morar ao ar livre, vão fazer peregrinação, conforme a mente vai ficando confortável, eles vão apertando a prática cada vez mais, né? Para a mente lembrar, né, que né, ainda não tá encerrado o assunto, né? Então você desenvolve, quanto mais tranquila, mais bem-estar você ganha na mente, mais você consegue abordar certos assuntos, né? Como contemplação da morte, contemplação do corpo, contemplação de anatta, anicca, anatta, né? Essas práticas começam a ficar cada vez mais profundas, né? Porque a mente aguenta, né? Se a pessoa não tem muito harmonia mental, né? Pensar sobre a morte, pensar sobre o aspecto como o corpo, né? É uma massa de carne, ossos, sangue, pus, né? Essas coisas perturbam demais a mente. A pessoa não consegue, sabe? Gera, quando você enfia essa percepção numa mente fraca, né? Gera desencanto, gera depressão, a pessoa fica perturbada mentalmente, né? Mas se a pessoa tem uma mente bem tranquila, bem saudável, bem forte, né? Bem harmoniosa, quando você insere esse tipo de reflexão na mente daquela mente, ela fica ainda mais tranquila, né? Porque resulta em desapego pelo corpo, né? Que é uma das maiores preocupações que um ser vivo tem, é o próprio corpo, né? É algo que é muito sutil, as pessoas nem percebem, né? Porque é tão automático que elas não percebem, mas vai muito fundo a preocupação, né? O medo, a ansiedade relacionada ao corpo, né? Quanto mais você desenvolve essa prática, né, de enxergar o corpo como algo não atraente, né, ou refletir, né, sobre a morte, etc., aquilo gera um desapego na mente, né? A mente fica, então esse corpo não vale a pena, esse corpo não é algo que eu preciso me preocupar demais, né? Esse corpo é algo que é passageiro, né? Não é meu verdadeiro eu, não é o que eu sou, né? Não é importante. Se ao mesmo tempo a pessoa começa a experienciar a mente em si, né? Começa a entender melhor a natureza da mente, o que de fato é a mente, como que ela funciona, até que ponto essa mente está atrelada a esse corpo, por que ela está atrelada ao corpo, né? Se a mente está atrelada ao corpo dessa maneira, o que acontece quando o corpo morre? Tá? Quando o corpo morre, isso acontece. Ok, então se isso acontece, não é tão ruim assim, na verdade, né? Não tem porquê você estar tão assustado assim com relação à morte ou com relação à doença, etc. Então gera uma tranquilidade assim. Não é irrelevante a quantidade de tranquilidade e bem-estar que surge, né, desse desapego, né, dessa percepção da realidade, né? Então dá bons resultados, né? Mas se a mente não tem ainda fundação para isso, quando você faz essas reflexões, gera maus resultados, né? A pessoa fica pior do que estava antes, né? Então, conforme a mente vai ficando cada vez mais pacífica e mais harmoniosa,
Então você vai jogando novas tarefas que antes ela não conseguia fazer, né? Você coloca, vai botando metas, né, para ela em termos de desapegar-se, né, enxergar a realidade do corpo, enxergar a realidade da impermanência, pacificar a mente, né, aprender a estabilizar a mente, pacificar a mente, para você realmente alcançar um nível profundo de paz mental. Você precisa conseguir perder, você precisa conseguir desinteressar-se pelo mundo como um todo, nem que seja temporariamente, só por alguns minutos. Né? Você precisa conseguir parar de se preocupar com o mundo inteiro, não é só o seu corpo, todo o mundo. A mente precisa conseguir se virar para dentro de si mesma, sabe? Largar o mundo que se dane, e voltar a atenção para si mesma. Né? Senão ela jamais vai conseguir um estado profundo de concentração. Né? Então você tem essa tarefa, sabe? Você tem que desenvolver desencanto pelo mundo, inicialmente, né? Só por alguns minutos, né? Só o suficiente para eu conseguir voltar a minha atenção para dentro, nem que seja só por alguns minutos. Né? Não precisa nem tentar perder por completo todo tipo de apego de maneira irreversível e definitiva. Né? Só por alguns minutos já é o suficiente, por enquanto. Né? Começa por aí. Começa sendo capaz de largar o mundo por alguns instantes. Né? E a partir daí você vai ter uma experiência, a experiência vai te dar mais referência, né? Sobre o que é o que. Né? Então pode ser que mais à frente você consiga estender o período de tempo que você consegue largar o mundo. Né? Vai aumentando cada vez mais, até você ter um estado de concentração que é bastante firme, estável e saudável, né? E útil. Né? Começa a se tornar uma verdadeira ferramenta, né? Para alcançar a libertação. Então, então é que nem, sei lá, né? Sabe? Se uma pessoa está assistindo um filme na televisão, né? Ela está tão obcecada com aquele filme que ela não está disposta a virar o rosto nem um instante que seja, sabe? Agora, comparado com uma pessoa que está assistindo um filme na televisão, mas de uma maneira casual, né? Ela não tem tanta obsessão, tanta ansiedade com relação ao filme, né? Então ela consegue, sabe? Se ela vê um barulho do lado, ela consegue olhar para o lado, que barulho foi esse? Então aí ela volta a assistir o filme, não tem nada demais, sabe? É uma atitude tranquila, relaxada. Mas não consegue desligar a televisão, né? Ela consegue virar o rosto, olhar para a janela um pouco, mas logo em seguida ela volta para a televisão, né? Agora tem uma pessoa que não tem interesse, tá nem aí, tanto faz assistir televisão, ela assiste, se for para desligar a televisão, ela desliga, né? Ela não está apegada àquilo, não tem obsessão com relação àquilo. Então essas coisas têm uma progressão, né? Então conforme a mente vai ficando mais tranquila, você vai apertando a mente com mais, você vai botando um nível mais elevado de metas, né, para ela alcançar, né? Em termos de contemplação, em termos de sabedoria, em termos de pacificação da mente, em termos de estados de concentração. Você vai aumentando, vai jogando tarefas mais e mais difíceis para ela. Você não pode deixar a mente ficar acomodada, né, e empacada num único nível. Né? Ou até às vezes, né, dependendo da situação, você também ganha tarefas, deveres, né? Administrar um mosteiro, ajudar com a administração do mosteiro, ensinar as pessoas, organizar isso, organizar aquilo. As pessoas vão te dando tarefas também para você cumprir. Né? Então aí você tem que conseguir manter aquele nível, né, de saúde mental, né, que você conseguia antes sem ter tarefa nenhuma. Né? Agora você tem que conseguir manter o mesmo nível, administrando um mosteiro, conversando com as pessoas, tentando ajudar as pessoas, tentando lidar com a bagunça que é os seres humanos. Né? As pessoas vêm para o mosteiro e é uma bagunça geral. Né? Tem gente que é um caos ambulante. Né? Onde a pessoa vai, é um caos. Né? Ela vai ali, ela não consegue ficar quieta. Ela cria bagunça o tempo todo, porque ela é uma bagunça ambulante. Né? Então essas pessoas vão vir para o mosteiro. Sabe? Você vai ter que lidar com elas, você vai ter que tentar ajudá-las de alguma forma. Né?
tentar evitar que as pessoas comecem a se agredir, né? É algo muito comum, né? Como as pessoas são esse caos total, né? Uma chega na presença da outra e começa a agredir uma a outra, né? Do nada, sem razão nenhuma. Simplesmente porque elas são assim, elas se agridem, as pessoas são assim. Então você tem que ir lá lidar com isso, né? Então a mente você vai botando desafios para a mente, né? Você não pode deixar a mente ficar 100% tranquila, né? Como a gente ouve essa história desses monges que vão para a floresta, vão para a caverna, né? Em geral, eles vão nisso, mas é para desafiar a mente, eles não vão lá para fugir de problemas, né? Eles fogem dos problemas mundanos, mas eles chegam lá, eles enfrentam outros problemas muito mais difíceis do que vocês imaginam, né? Então, as pessoas têm muita ilusão a esse respeito, né? Elas acham que elas não entendem, né, o que é o processo, o que é o trabalho, né, que aquele monge está realizando. E da mesma forma, né, também tem um reverso disso, né? A pessoa ouve as histórias dos monges na floresta, sentando do pôr do sol até o raiar do sol, sem se mexer, né? Ou passando tantos 15 dias fazendo jejum, morando na floresta sozinho, né? E querem imitar isso, né? Só que elas não têm fundação para fazer isso, né? Isso não, a pessoa faz isso quando ela já tem uma certa fundação, né? Quando a mente já chegou a um certo nível, então você vai aumentando o nível de desafio para aquela mente, né? Agora as pessoas querem fazer isso do nada, assim, ela lê no livro, vou fazer igual, né? E tenta lá ficar sentada a noite inteira, não consegue, né? Não consegue, arrebenta o joelho, arrebenta os tendões, fica traumatizada, não consegue mais meditar daquele ponto em diante, né? Então tem tantas pessoas que não entendem o que está sendo feito e olham com desdém, né, para esse tipo de pessoa, né? E como tem as pessoas que não entendem o que está sendo feito e idolatram essas pessoas sem entender exatamente, né, o que está acontecendo, tá? Tentam imitar essas pessoas, mas não entendem, né, o que é que está por trás disso, né? E aí elas fracassam, né? Elas tentam dar um passo maior que a perna e fracassam, né? Então, né, idealmente, né, essas coisas vêm junto com uma certa qualidade mental. Quando a sua mente tem uma certa qualidade, então você dá a ela esse desafio, né? Coloca, vai morar, vai peregrinar pelo campo, vai caminhar sozinho, né? Vai viver de esmolas, vai dormir ao ar livre, sem saber se amanhã você vai conseguir comer ou não, sem saber se alguém vai te agredir na rua ou não, né? Você sai, né? Aí a mente, aí você lida, né? Se a mente está no mosteiro, ela já conseguiu alcançar um certo nível de bem-estar, né? Um certo nível de tranquilidade, então você pode ir dando esses desafios para a mente, né? Ver se aquilo ajuda ela, acelera o desenvolvimento dela ou não, né? Então é assim que essas coisas são feitas, né? Você não faz essas práticas de maneira à toa ou só porque você ouviu falar e quer imitar os outros, né? Essas práticas têm um momento certo, uma hora certa, a pessoa tem uma certa qualidade mental, né, para que essas práticas mais austeras sejam benéficas. Senão, essas práticas viram apenas um exercício vazio, né, um exercício danoso, né, ou então vira aquilo que chama Kilamata no yoga, né, a prática de torturar a si mesmo, né? Porque o ego também, às vezes, ele é uma coisa tão sem fundação nenhuma, né? Que às vezes ele encontra prazer nisso, né? A pessoa, tanto em termos de vaidade, né? A pessoa tem uma vida muito austera, né? E o ego agarra aquilo, olha como eu sou austero, eu sou incrível, eu sou melhor que todos esses outros monges, porque o meu manto é todo rasgado, eu só como comida X, eu não como comida Y,
eu tenho menos posse que vocês, eu sou melhor do que vocês, e assim por diante. A mente, né, é muito traiçoeira, né? As pessoas não enxergam, né? O maior truque da vaidade é fingir que não existe, né? Então as pessoas caem muito nisso também, né? Caem na prática, no deleite na austeridade, no deleite como é que chama? Mortificação do corpo e assim por diante, né? Tem a ver com vaidade tudo isso, né? Então, se a pessoa não tem fundação, esse tipo de prática também não é benéfica, né? Então, o sofrimento tem que ser lidado de maneira sábia, né? Nenhum sofrimento não é bom, muito sofrimento também não é bom, né? Então, quanto de sofrimento que é bom? Depende de cada pessoa, né? Você tem que olhar, aprender a lidar com a sua mente, né? Aprender a lidar com a sua mente. Saber olhar a sua mente, saber, essa mente, esse tanto já é o suficiente, esse tanto de sofrimento já é o suficiente, né? Em geral, para os leigos, eu jamais recomendo criar sofrimento de propósito, né? Para os monges, em certas situações, quando o monge porque quando a mente ganha um nível muito bom de qualidade, já começa a ficar realmente, se você não jogar um pouco de pimenta aí, esse negócio não vai andar para frente, né? Então, dependendo da situação, você pode encorajar eles a criar de propósito o sofrimento, né? Através de não viver ao ar livre, praticar muitas horas de sentar em meditação, fazer jejum, esse tipo de coisa, né? Mas para os leigos, não. Vocês já têm muito sofrimento. Se vocês acham que não tem, é porque vocês não estão olhando com atenção. Olha com atenção antes de querer provocar sofrimento. Aprenda a lidar com o sofrimento que você já tem, né? Esse sofrimento que vocês já têm, vocês não estão olhando. É por isso que eles não estão percebendo. Se vocês pararem de assistir televisão, pararem de se distrair, pararem de usar todos esses recursos que vocês usam para abafar, né, o sofrimento, ele vai estar bem ali, bem na sua cara, né? Então, primeiro você precisa aprender a olhar para o sofrimento antes de querer procurar mais sofrimento, né? As pessoas querem procurar mais sofrimento em geral porque elas querem vaidade, né? Elas querem ser especiais, querem ser diferentes dos outros, né? Elas querem fazer alguma prática especial que é muito austera, né? Tem muito a ver com vaidade, isso não tem muito a ver com desejo de enxergar a realidade, né? Então, em geral, é assim, né, que funciona. Né? E também entendam isso, né? O sofrimento tem algo benéfico, mas também tem um problema no sofrimento, né? Ele agride a mente, a pessoa tende a ficar pior, né? Se o sofrimento passar de um certo limite, a pessoa degenera, né? Então não sejam muito negligentes com o sofrimento, né? Não ache que, né, isso aqui é pouca coisa, não tem problema não. Tem problema sim, não é algo saudável, né? Se você sabe que é um problema, você sabe a solução, resolva. Você sabe que aquilo é ruim, você sabe que deve ser evitado, evite, né? Você sabe que isso não deve ser feito, não faça. Você sabe que aquele grupo de pessoas é ruim, não frequente aquele grupo de pessoas, né? Leve mais a sério, porque é sério o assunto, é um assunto sério. Ok? Então, por hoje é só. Se alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Adianta uma pergunta. Pois não? Na questão do pensamento, quando a gente está querendo alimentar aquele pensamento de preguiça ou de raiva, às vezes eu só deixo passar, né? Só abro a porteira ali e falo, vai embora pensamento. Isso é uma prática boa? Isso aí ajuda? Ou não é legal? Seria legal sentar, olhar o sofrimento, olhar a preguiça que está chegando e meditar em cima dela, ou analisar ela. Então, às vezes, está vindo alguma coisa, estou começando a dar preguiça. Igual você falou, vai lá e faz, né? Vai lá e faz e não pensa. Deixa o pensamento ir embora. Será que seria legal fazer assim? Desde que dê resultado, desde que você consiga vencer esse estado mental, né? Tudo bem, não importa, não tem uma forma certa ou errada de fazer isso, né? Tem que dar resultado, né? Tem que por exemplo, se for preguiça, a mente tem que conseguir vencer a preguiça. Então, se eu não conseguia fazer algo, agora você consegue fazer, né? E aí, além de conseguir fazer, também tem qualidades, né? Tem graduações. Eu consigo fazer,
mas com raiva, né? Que nem, sei lá, você consegue fazer, você vê o chão sujo. Aí você, ok, cara, eu vou limpar. Aí você limpa, mas tá resmungando, cara, diabo, por que eu tenho que ficar limpando isso aqui, saco? Então, tudo bem, é melhor do que o cara que não limpou, sabe? Você limpou resmungando e reclamando, não é o ideal, mas é melhor do que o cara que não limpou, sabe? Já é melhor do que o cara que não limpou. Que nem, por exemplo, no mosteiro, a gente tinha que acordar às 3 da manhã para meditar, né? Em grupo. Né? Então, eu no começo eu só ia porque eu sabia que as pessoas estavam vigiando, sabe? Se eu não for, os outros monges vão ver que eu não fui e vão me criticar, falar, oh, esse monge não veio, que diabo, esse cara mais preguiçoso, não apareceu, né? Então eu ia porque eu não queria ser criticado, né? Então não é tão bom quanto a pessoa que vai com real intenção de praticar meditação, né? De desenvolver a si mesmo. Mas ainda é melhor do que o cara que nem veio, né? Porque muitos monges nem vinham. Muitos se crescem, não, que se dane, eu não vou não, que se dane. E não vinham para meditação. Né? Então você vem por vergonha de ser criticado, não é tão bom quanto você vir de maneira sincera e honesta para praticar. Né? Mas ainda assim você tem um senso de vergonha, é algo bom, sabe? Você ter vergonha de não agir de maneira correta é algo bom. É algo bom sentir vergonha de ser uma pessoa que não age de maneira correta. Mas não é o ideal, né? Mas tudo bem, começa por aí, sabe? Começa por aí, pelo menos você venceu a preguiça. Aí você limpa com raiva, mas limpa. Mas você tem essa noção, né? Agora, meu próximo estágio agora é limpar a casa sem sentir raiva. Né? Você vai refinando, vai progredindo, vai melhorando, né? Até ficar uma coisa tranquila e pacífica, sem atrito. Né? Até a mente ficar um fenômeno saudável. Olá, John, posso perguntar? Pode. Obrigado pela palestra. Eu tenho uma pergunta. Se os leigos podem discutir e divulgar o Dharma, e qual é o melhor jeito de fazer isso? Obrigado. Discutir e julgar o Dharma? Divulgar. Tá. Eu acho que você pode fazer, mas seja ciente que é algo traiçoeiro. Né? O maior ponto, o ponto onde é traiçoeiro é vaidade. Vaidade é muito traiçoeira. Se vocês não acham que é traiçoeiro, vocês não entendem o que está acontecendo. Se vocês não acham que vaidade é algo traiçoeiro, então vocês vão ser a vítima perfeita da vaidade. Então entendam, vaidade é muito, 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 muito traiçoeiro. Não tem como estressar isso o suficiente, sabe? É muito traiçoeiro. Vocês não enxergam isso, então vocês vão cair vítima disso. Então o fato de que vocês não enxergam não significa, na verdade, é motivo para estar ainda mais preocupado. Então, vaidade é um problema sério. Então, você tem que estar muito, muito atento com isso. Muita preocupação com esse assunto, sabe? Então, sempre que você fala alguma coisa, explica alguma coisa, tenha muito cuidado. Preste muita atenção na sua mente. Cuidado com a vaidade. Cuidado. Né? Fale, tente ser o mais humilde possível. Cuidado com as suas palavras. Né? Tente falar, olha, por exemplo, você pode usar estratégia. Falar, olha, eu não sei, mas o que eu li é isso aqui. Né? Eu ouvi que tal Ajahn disse tal coisa, né? Eu acho isso, né? Eu tenho a impressão de que é isso. Essas coisas ajudam bastante, sabe? Em vez de falar, é assim, porque eu sei, né? Porque dá a impressão de que você sabe, né? Então, você falar com cuidado, falar com humildade, ter um trabalho extra, sabe? Se dá o trabalho de enfiar palavras ali no meio que esclarecem o fato de que você não sabe de verdade, eu estou apenas... né, repassando a informação que eu ouvi e tal, isso ajuda, sabe? Não só pelo próprio nível de comunicação, mas também o esforço a preocupação que você tem, né, em deixar bem claro de que eu não sei de verdade. Então, esse esforço, essa preocupação é um bom sinal. Né? Você tem essa preocupação em deixar bem claro de que eu realmente não sei, eu estou apenas passando adiante aquilo que eu ouvi falar, né? Essa preocupação é um bom sinal, é um sinal que você entende como é traiçoeiro esse assunto. Né?
Então, pode ensinar, mas tenha muita atenção com a vaidade, muita atenção com a vaidade. Talvez seja o pior problema. E o segundo problema é ensinar errado, né? Ensinar errado é um problema sério, né? Não é algo à toa, né? Então tenha bastante preocupação, né? Será que foi isso mesmo que foi dito? Sabe, eu em geral evito citar os sutras porque eu tenho medo de citar errado, sabe? Eu só cito alguns sutras se eu sei com certeza se é desse jeito, sabe? Eu tenho muita preocupação em geral, se a pessoa tem boa memória, então eles costumam citar o sutra, no sutra tal, tá de tal coisa, né? Eu sei que eu tenho má memória, então eu não vou citar os sutras porque eu tenho muita preocupação em citar errado, né? Então eu acho que como que nem a Dian Mahabua estava explicando ontem, né? Como o Dharma existe nesse mundo, né? E a mente das pessoas está cheio de impurezas, né? Então já tende naturalmente à degeneração, né? Então eu não quero ajudar a degenerar o Dharma ainda mais, né? Então eu faço um esforço para não ter uma preocupação em não ensinar errado, né? Procuro ter essa preocupação, né? Então tendo essas duas preocupações, sabe? Cuidado com a vaidade e cuidado para não ensinar errado, eu até acho que não é proibido ensinar o Dharma, né? Mas tenha atenção e tenha cuidado. Obrigada. Okay. Mais uma coisa? Mais uma, Dian. Diga. No período que eu estou tentando meditar, eu fico muito... Quando eu sento, às vezes, né, parece que a mente escapola, ela some, para de prestar atenção na respiração e esquece o corpo, esquece tudo ao redor e começa a gerar pensamento de forma aleatória e constante, né? Fica constantemente gerando pensamento. Quando acontece isso, o que eu tenho que fazer? Qual que seria a atitude? Seria voltar o pensamento para a respiração? Seria levantar? Seria deixar passar aquilo ali? Ou deixar a mente naturalmente fazer aquilo ali? Não, você tem que desenvolver primeiramente estabilidade mental. Você não precisa se preocupar muito com a mente ficar pacífica muito cedo. Primeira coisa para desenvolver é estabilidade. A mente tem continuidade, né? Então, se você escolhe um objeto de meditação, por exemplo, a respiração, então traga ela de volta para a respiração, traga ela de volta para a respiração, traga ela de volta para a respiração, mantenha a respiração em foco, né? Se ela escapou, traga de volta, traga de volta, traga de volta. Com o tempo, você traz de maneira mais hábil. No começo, você traz com um pouco de, né, você usa um pouco de força demais, fica uma coisa tensa, uma coisa assim, um movimento meio desagradável, né? Mas com o tempo você aprende a fazer com harmonia. A mente vai e você traz ela de volta. Ela vai e você traz ela de volta. Vira uma coisa suave, sabe? E aí você aprende a suster a mente na respiração. Chega uma hora que você começa a ver a mente se inclinando em sair, você já traz ela de volta logo cedo. Sabe? É uma coisa que vai ficando refinada, vai ficando suave, vai ficando agradável, né? Então, primeiro, antes de mais nada, aprenda a manter, ter uma constância. Não precisa se preocupar em a mente ficar pacífica, em sumir o mundo, sumir os pensamentos. Esquece, calma. Primeiro aprenda a ter a mente disciplinada e estável. Ela fica, você coloca na respiração, ela fica. Quando a mente fica na respiração, outras coisas vão começar a acontecer, né? Naturalmente. Você não precisa, por exemplo, você não precisa pacificar a mente. Se você manter a mente na respiração, a mente fica pacífica sozinha. Essas coisas são automáticas, né? O que você tem que realmente conseguir fazer é ganhar essa constância, essa estabilidade mental. Então se preocupe em fazer isso primeiro, né? Mantenha a mente na respiração, se ela escapa, você traz ela de volta, ela escapa, você traz ela de volta. Mas sabendo, né? Olha, eu vou trazer ela de volta, mas isso vai ganhar habilidade, eu vou ganhar destreza em fazer isso. Eu vou ganhar formas mais úteis, mais sábias de fazer isso, né? Então isso não é para sempre. No começo a gente escapa e só traz. Escapa, só traz. Escapa, traz. Isso não vai ficar assim para sempre. No começo você faz isso, né? Mas se você tiver inteligência, tiver atenção, né? Tiver uma preocupação, você vai procurar, bom, como é que você tem uma maneira melhor de fazer isso, uma coisa mais suave, né? Será que se eu deixar, por exemplo, se a mente escapar, em vez de pegar a mente e tentar puxar de volta, e se eu simplesmente deixar ela aí, vou acompanhar,
até ficar mais fraco aquela distração, aquele empuxo que levou ela para fora. Se tiver paciência, deixar ela aí, ok, tá fraquinho, ok, então agora você volta. Aí você volta. Foi menos atrito. Ela vai. Aí que você faz com frequência, você vê, na verdade, eu não preciso nem puxar. Ela vai sozinha, ela volta sozinha. Você fica só ali, né? Ela vai, ela volta. Tá ficando. Isso vai mudando, sabe? Esse processo tem várias. Né, estou dando apenas alguns exemplos, né? Mas esse processo muda, não é sempre desse jeito. Né? Então, mas tem que ter esse ponto de referência, sabe? A mente tem que ficar estável, a mente tem que ter continuidade. Essa é a tarefa número 1. Qualquer outra coisa é irrelevante no momento. No momento, a única importante tarefa é ganhar constância e continuidade. Né? O resto a gente vê depois. Perfeito, obrigado. Okay. Mais uma coisa? Só isso.